correndo tanto atrás de coisas visíveis e esquecemos que aquilo que Deus tem para mim e para você é para sempre. A Bíblia fala que nada que nós formos fazer, façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E é para nós considerar os outros superiores a nós, como Cristo. Cristo, ele sendo Filho de Deus, ele veio sobre essa terra como um homem carnal. Andou, meus irmãos, como um homem qualquer. Poderia andar sobre essa terra, mas ele andou sem pecar, sem falhar. Ele mostrando para mim e para você que tudo é possível, aquele que crê. Ele é Espírito, mas ao mesmo tempo ele viveu como um homem comum, sabendo das vontades que ele tinha, mas não fazia. Como Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo eu posso fazer. Então nós temos que entender que a palavra de Deus na minha e na sua vida é para nos confrontar, não para nos exaltar. Porque quando nós exaltamos, nós somos abatidos. Quando você entra dentro da igreja, eles começam a dar muita palavra para levantar o teu ego, você não pode correr, porque a igreja verdadeira de Cristo, a palavra dele verdadeira, é para confrontar o pecado, é para confrontar o erro. Quando você chega lá em Filipenses 4,13, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando fala posso todas as coisas, nós falamos todas as coisas em Cristo, em Jesus. Tem pessoas que, eu posso todas as coisas. Deus deixou a bebida para beber, deixou sem água. Em todo tempo, Jesus diz que ele é fonte de água viva. Aí você pode beber à vontade, até saciar a tua sede. Mas Jesus, ele fez o vinho, só se for na tua Bíblia. Na minha fala lá que a mãe dele foi insistindo muito, foi o primeiro milagre. Não era nem para aquilo acontecer. E falou com ele assim, que tinha acabado o vinho. Em momento algum na Bíblia ele fala assim: eu estou transformando essa água em vinho. Ela disse assim para o servo: faça tudo o que ele mandar. Ele disse: enche as talhas de água até que está o vinho. Encheu. E depois ele falou assim: agora sirva para o mestre sábado. O mestre falou que esse foi o melhor vinho. Mas em momento nenhum você não vê falando que colocou álcool, você não vê falando que ele fez nada, só colocou água. Porque Jesus é a água viva. Então aquele que toma a água que Jesus tem para ele diz: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, jamais será sede. Então aquele que bebe da água que Jesus tem, meu irmão, ela vai saciar a tua sede. Aquele vício que você tinha antes, quando você tomar água, você vai sentir mais gosto na água do que aquela bebida. Aquilo que você fazia antes, quando você sentia quando você toma água de Cristo, apresenta a água, Senhor, eu sei que a água é o Senhor, representa o Espírito Santo. Então me alimenta dessa água, para que eu não me corrompa com as coisas deste mundo. Me lava com essa água viva. A palavra do Senhor vem dizer desde o Antigo Testamento que as águas moviam e os anjos desciam, traziam cura e libertação. Os enfermos chegavam para ser banhados. Se nós formos olhar também o Antigo Testamento, lá no livro de Reis, a Bíblia vem falando que de Naamã, eu tenho que mergulhar na água para ser curado da lepra. Nós temos que entender que Jesus simboliza o Espírito Santo. Aí muitas pessoas vêm dizendo assim: mas pastor, nós somos no Novo Testamento, nós estamos na graça. E a Bíblia vem falando conosco aqui, meus irmãos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, meus irmãos, Ele é o Senhor, Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa, é uma trindade. Muitos ignorantes ficam assim: agora o Velho Testamento ficou para trás, pastor, agora é o Novo. Eu falo sempre: você tem que abrir sua mente, colocar a palavra do Senhor, tem que começar a parar de buscar em teologia, bacharel, e começar a buscar no Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala aqui, lá no livro de João, capítulo 1, que no princípio o Verbo se fez carne. Então Jesus é o Verbo. Ele se fez carne para vir sobre a terra, porque Deus não descia sobre a terra, porque a Bíblia fala que ninguém poderia contemplar a glória dele. O pecado do homem, meus irmãos, você vê a glória de Deus, ele é morto. Mas Jesus não, ele criou Jesus. Ele nasceu no Espírito. Nós aprendemos que Jesus, ele é Espírito. Ele veio como homem.
Ele se fez carne para mim, para você ser salvo, para mostrar para mim que o amor dele é tão imenso que ele morreu por mim e por você. Nós temos que entender que Jesus, a Bíblia fala que ele não veio para ajudar ninguém, ele veio para salvar todo mundo. Ele veio para nos salvar, meus irmãos, da perdição. Ele diz de sorte que, meus amados, assim como sempre, obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. É nós entender que nós temos que obedecer a Deus, não é só dentro da igreja, não. É lá fora. Porque Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Tem pessoas que acham que eu estou indo para a igreja, que eu tenho que ser diferente na igreja. Não. Você tem que ser diferente em todo lugar, porque você é a igreja de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que habita na minha e na sua vida tem que ser um de nós. Meu irmão, você vê que quando Cristo, Jesus, estava sendo crucificado, ali estavam os discípulos Pedro, e muitos disseram ali, mas você não estava com ele? Você fala igual a ele? Meu irmão, aquele que conheceu o Senhor para instruir. Paulo vem dizendo lá no livro de 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Aquele que conheceu Jesus, ele não vai falar com o mundo mais. Ele falava com Cristo. Ele não vai mexer mais com o mundo, porque ele vai mexer diferente. Você tem ideia quando Jesus foi entregue? Quando Judas entregou Jesus, eles eram tão parecidos com os outros, para tão sinal. Judas foi lá e beijou o rosto de Jesus. Porque ali, senão eles não iam saber quem é quem. A palavra do Senhor vem dizendo assim, meus irmãos, que os meus sinais acompanharão aqueles que me servem. Então, aqueles que servem Deus têm sinal. Sinal de prodígio, maravilha. Vai acontecer uma coisa diferente. Não quer dizer que Deus vai te usar como me usa, como usa o irmão. Deus vai te usar como Ele quer te usar. A forma, meus irmãos, quem faz a forma é Deus. Nós somos a forma, mas a forma Ele faz. Eu aprendi que nós somos, meus irmãos, como um campo. E Jesus é a água. Mas para a água passar no campo, o campo tem que estar limpo. Se tiver um pedacinho de pedra, um pedacinho de barro travando, a água vai parar. Você já notou? Mesmo quando você passa os campos na parede, passa a fiação, tem uns que entopem lá, dão um trabalho. E somos nós. Até nós tirar a nossa vontade, tirar as coisas velhas, o trabalho que dá para obedecer. E Jesus vem falando conosco que a obediência era que a promoção. E a palavra do Senhor nessa noite ela vem dizendo para mim e para você: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então nós precisamos do Senhor tem que ter temor. Temer o Senhor, meus irmãos, não é ter medo, é obedecer. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, para Deus operar na minha, na sua vida, nós temos que querer. A Bíblia fala tanto querer. Então, nós temos que querer. A Bíblia fala que Ele não entra à força na casa de ninguém. Jesus fala: se eu bater na tua porta e você deixar eu entrar, eu entrarei e serei contigo. Jesus quer entrar na minha casa, na sua casa todo dia, mas não é na casa física, não, meu irmão. É na casa espiritual, é nosso coração. Ele quer entrar na minha, na sua vida, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos capacitar, para nós fazer aquilo que seja a boa vontade dele. Que a palavra do Senhor vem dizendo assim, meus irmãos, olha que interessante, para efetuar segundo a sua boa vontade. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Fazer todas essas coisas sem murmurações nem contendas. Você já viu que tem pessoas que fazem as coisas de Deus murmurando, mas as coisas do mundo não murmuraram. Eu estou indo para a igreja hoje, mas eu estou tão cansado, mas eu vou seguir. Estou de um jeito que se eu pudesse eu ficava em casa. Mas quando estava no mundo, você já notou? O pessoal chamava para ir para uma festa mundana. Não tinha ninguém reclamando da dor de cabeça. Parece que eu ia na festa, parece que todo mundo ficava
situação, tudo ficava bom. Aí eu estava mais ou menos cansado, eu chego lá, vou tomar uma que eu vou ficar forte, vou ficar animado. Agora, para as coisas de Deus, o povo está desanimado. E o povo quer receber de Deus, meus irmãos. Eu sempre falo, Deus não perdoa se eu estiver errado. É mais fácil um dono entrar na igreja receber um milagre que um crente. Porque o crente, a maioria entra murmurando, desanimado. Agora não, mudando quando ele vem. Ele está cansado, está quebrado, está todo destroçado. Ele está assim, meu Deus, eu estou aguentando mais essa situação, mas eu vou na casa do Senhor hoje. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir uma coisa diferente. Ele sai de casa com uma certeza que ele vai entrar e receber. Tem pessoas, por isso, pessoas falando comigo, eu ficava assim parado, esperando. Pessoa que não é batizada em nada. Eu vou na igreja e tal, ela está tendo uma campanha, e toda vez que eu entro naquela campanha, Deus me abençoa. Aí eu vejo um crente indo na igreja todo dia. Tem campanha, ele entra com a cabeça baixa e sai com a cabeça baixa. Entra desanimado, sai lá desanimado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Aí Deus me mostra que o povo só abre Bíblia dentro da igreja. O povo está com preguiça de orar. O povo trocou a oração por bater papo. O pessoal só um monte antigamente. O povo virava à noite orando. Hoje ninguém está tentando orar uma hora. O inimigo está pelejando contra a igreja. É para nós entender que está no fim dos tempos. E nós não podemos parar, meus irmãos, porque Jesus não parou no meio da caminhada. Havia uma pregação de pastor esses dias, interessante, sabe? E ele pegou algo que muitos não têm coragem de pregar. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim, mas eu não tenho sangue de barata, eu falo mesmo. Aí o pastor dizendo, você não pode ter sangue de barata, você tem o sangue do cordeiro. É o sangue de Jesus. Ah, mas eu não engulo nada, não. Nós somos crentes, às vezes engolir o elefante. Porque senão nós vamos ficar na carne. Ah, mas eu não deixo isso passar. Meu irmão, só não pode deixar passar a palavra de Deus, a verdade. Tem situação na nossa vida que nós temos que focar na mão de Deus. Às vezes, quando nós queremos resolver na força do caso, nós não conseguimos. Eu falo para os irmãos diante de Deus, a caminhada minha, eu sou recém-convertido, todo dia eu estou aprendendo. Eu olho para a vida e eu falo, Senhor, eu tenho que se converter. Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo é tudo. Meu irmão, do jeito que Jesus fez por mim, por você, nós não fazemos é nada. Ele foi chicoteado, foi cuspido. Ele foi chamado até, meus irmãos, de cada coisa. Beelzebub significa demônios. Falavam que não era Deus, se usava era demônio. O dia que alguém falou comigo também que Deus estava nos usando, falou que não era Deus, era demônio. Você acha que eu fiquei preocupado? Mas Jesus foi chamado assim, por que com você? Quando falou que não era Deus que estava nos usando, eu lembrei quando eles falaram, os fariseus falaram que não era Deus que estava usando ele, era Beelzebub. Então nós temos que entender, meus irmãos, que aqueles que estão na palavra de Deus, ele vai ser criticado, ele vai ser apontado, ele vai ser caluniado. Jesus foi caluniado, muitos debocharam, mas nós temos que perseverar, porque hoje ele está na destra do Pai. Hoje ele está sendo servido pelo Pai. Então vale a pena, meus irmãos, ser fiel ao teu filho. E a palavra do Senhor disse, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, perversa, entre a qual resplandeceis como outros do mundo. Nós estamos vivendo no meio de uma geração, meu irmão, que não tem temor lá. Estão brincando com as coisas de Deus. Estava vendo um vídeo esse dia, o cara falou um vídeo aí espiritual. O cara mandou dizer que está assistindo Moscou. O cara fingindo que estava manifestando. Brincando com demônios. Brincando com as coisas de Deus, as pessoas estão brincando. Retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão.
Então nós vamos assim pregar a palavra do Senhor, na verdade, não é reter, não. Não pode estar retendo a palavra na vida, não. Porque senão, depois do último dia, nós vamos estar trabalhando em vão. A obra que nós fizemos não vai ser condenada. Muitos no último dia vão dizer: aparta de mim que eu não os conheço. Por quê? Está se gloriando, achando que esse que faz. Antigamente, meus irmãos, as pessoas se reuniam para que o nome do Senhor seja glorificado, os milagres acontecendo. Hoje as pessoas estão se reunindo, sabe para quê? Para ser reconhecidas. Eu só vou na igreja para pregar se tiver os encontros mesmo. Só vou lá se tiver multidão. A Bíblia relata para mim e para você que uma multidão seguia Jesus. E quando Jesus começou a falar em parábola, a multidão se dispersou. Se dispersou porque cada um foi embora. Aí a palavra do Senhor vem dizendo para nós que ficou ali somente Jesus e seus discípulos, os que ele tinha separado. Aí ainda mesmo assim, um dos discípulos lá, chamado Pedro, disse: duro é esse discurso. Olha como a multidão está se dispersando. Jesus olha para ele e diz: não quer ir com eles? Aí naquele momento Pedro olha para Jesus: para onde iremos? Se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna, somente Ele tem a palavra, meus irmãos, de vida, de salvação. Então, às vezes, nós temos que entender que a verdade ela nos confronta de uma forma que naquele momento parece que está doendo, está batendo em nós, mas depois ela vai surgir fruto de arrependimento. Tem pessoas, meus irmãos, que está acontecendo hoje, pessoas entrando em igreja, dependente das coisas deste mundo, essa é uma oportunidade, não está? Eu estava mostrando minha esposa, não vou citar nome, porque pessoas que estão aqui conhecem. Conheço um rapaz, ele é desviado. E ele ainda fuma, bebe, usa droga. Estava no ministério, se ele foi visitar, subiu no altar, não palestra. Aí eu fico assim: meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com essa geração? Por que não está tendo mais milagres no ministério? Tem pessoas, meus irmãos, que estão lá na igreja, no culto à noite. Aí no final de semana está numa chopearia, passando torre de chope, passando bebida e dizendo que está cheio do Espírito Santo. Aí está lá com os litros de cerveja e está assim: mas Deus está me usando. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que afasta o mundo de Deus ao pecado. Onde que Deus vai usar uma pessoa que está em pecado? Não tem como. Vai ser contra a palavra dele. Pode ser o inimigo também usa. Mas a forma dele usar o quê? Vai carregar a pessoa mais ainda. Eu tenho visto, meus irmãos, tem pessoas que têm ido na igreja, parece que quanto mais as pessoas olham para ele, pior fica. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? Deus, primeiro a pessoa tem que ser liberta para orar para outra ser liberta. Jesus disse assim: poderá um cego guiar o outro. Imagina um cego guiando o outro no meio da rua, tem todos os carros atropelando todo mundo. Primeiro ele tem que tirar o que é a escama dos olhos. Jesus disse: primeiro tira a trava do teu olho antes de você falar do teu irmão. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que Jesus, quando ele queria usar algo para pregar, ele falava de algo, ele não citava não, porque ele não queria julgar ninguém. Ele pegava como testemunho. Então, às vezes, Deus vai te mostrar algo, você vai usar aquilo para pregar, mas sem citar nome, porque nós não precisamos julgar ninguém, porque cada um vai ser julgado sobre aquilo que eles têm feito, segundo a obra deles. A Bíblia fala que todas as obras ser provadas, que sejam boas ou más. A palavra do Senhor diz que Jesus diz que Ele conhece quem está em treva e quem está em luz, mas para Ele não existe treva, porque Ele é a luz. Ele conhece os homens, quem está com sinceridade não está. A palavra vem dizendo assim, meus irmãos: e ainda que seja oferecida por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos os homens. Então, pela nossa fé, meus irmãos, nós temos que alegrar com os outros. Alegrei-nos quando dissemos: vamos à casa do Senhor. Você entendia que nós somos uma forma que, se nós só olhar para nós mesmos, não vamos fazer nada, não vamos fazer nada. Mas nós temos que olhar para Cristo.
Porque ele passou pelo vale, ele disse que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Nós temos que olhar para nós, meus irmãos, para nossos irmãos, olhar não com o olhar físico, mas com o olhar de Cristo. É olhar como Jesus olhou para mim, para você um dia. Ele olhou assim e disse assim: ó, hoje está morto, mas amanhã vai ter vida. Hoje está no mundo, mas amanhã vai estar na luz. E Jesus disse assim na palavra dele: que ele é a luz do mundo. Então, aquele que crê nele não permaneça em trevas. Lá no livro de João 12:46. Então, se nós cremos, irmãos, ele é a luz. E onde tem luz, as trevas não permanecem. E quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quando aquele que crê em mim não permanece em trevas, ele dizendo para mim: você vem para a luz. Tem situação, meus irmãos, que é para a morte, mas quando Jesus ele entra, é vida. Eu às vezes eu olho para mim e falo: Senhor, é somente pela tua misericórdia que está vindo. É somente pela tua misericórdia que está respirando. É somente pela tua misericórdia que ministrar a palavra. Porque meus irmãos, é pela misericórdia e pela graça. Ele diz que vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo. Então nós temos que alegrar. Apóstolo Paulo, meu irmão, ele disse que todo joelho dobrará. Ele dizendo aqui que não dobrar aqui, vai ter que dobrar no último dia. Tem como, você vai para o beijo, dizendo para todos os joelhos vai dobrar. Todos vai ter que reconhecer que o Cristo, ele veio. Ele disse que ele veio para todos, mas nem todos o receberam, nem todos aceitaram. Então ele, Jesus, ele veio, mas irmão, para aquele que quer arrepender, aquele que quer mudança, aquele que quer transformação. Jesus, ele veio para os pecadores. A Bíblia fala que ele veio para os pecadores, não para os santos. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio, meus irmãos, para aqueles que se diminuem pelos pequenos dos grandes. A palavra do Senhor vem dizendo, meus irmãos, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis e afetos e compaixões, completai meu gozo, para que sintais o mesmo tendo o meu amor. Então, para se ter o amor dele, mesmo amor. Se tem compaixão, se tem a presença dele, tem que ter o amor dele. Porque Deus, ele amou. Ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu um filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que entender. Ele disse: o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Nós temos que ter o mesmo ânimo. Ah, o irmão está desanimado, pastor. Nós vamos orar por ele. Ah, o irmão está tendo força de ir para a igreja. Vamos dizer o que? Vamos orar. Liga para ele, pergunta o que está acontecendo. Meu irmão, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Se tiver no meu alcance, eu vou te ajudar. Se não tiver, nós vamos orar. Deus vai fazer obra. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela vem relatando para mim e para você, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns com os outros. Orai uns pelos outros. Porque a oração justa, ela surge muitos efeitos. Então, se o irmão confessou para você que ele está fraco, que ele está desanimado, o que está acontecendo, ele já confessou a culpa. Então, qual é a nossa missão? Ora. Nós oramos e nós cremos que Deus faz um milagre. Porque a oração é a chave da vitória. Quando o Tiago vem dizendo, em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas. Então, quando nós confessamos, aceitamos Jesus, isso já é confessar. Confessamos Ele como único, suficiente Salvador da nossa alma. Então, durante o período da nossa caminhada, pode ser que aconteça algo que nós temos que sim confessar. E a Bíblia fala que a gente confessar diante dos homens, eu confessar diante do Pai. Então nós temos que, erramos sim, nós somos falhos, erramos. Eu sempre falo para minha esposa, eu posso errar, porque eu sou humano. E se eu errar, pode chegar e falar, porque eu sou sujeito a errar. Mas eu quero morar no céu. Eu tenho que reconhecer o meu erro, meus irmãos, porque
se eu não reconhecer, eu vou me tornar como se aqui tem um vazio, coloca em cima e desce embaixo. Você já viu tem crente que Deus me perdoa, dentro da igreja pula sapatinha, fala em língua, mas nada no outro dia assim, ai, eu estou aguentando. Ai, eu estou do jeito que, meu Deus. Fala, Senhor, mas a unção aqui, meu irmão, tem que acompanhar. Ela tem que permanecer. Porque Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, subcarregados e oprimidos, que eu, o Senhor teu Deus, vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim que sou manso. Tem que aprender dele. Eu quero aprender muito do que passou. Você vai aprender comigo, mas dentro da palavra de Deus. Eu quero aprender com missionário, vou aprender, mas dentro da palavra. Está na palavra, então vamos aprender junto. Agora, se não tiver na palavra, não é fácil. Porque aquilo que você aprende fora da Bíblia, a Bíblia fala que a sabedoria que vem do alto, ela traz paz e misericórdia. Mas a que vem do homem, ela é diabólica. Mas se o homem estiver na Bíblia, na palavra, pregando na palavra, pode evitar sim, porque pode dizer de meus indicadores, porque eu sim tenho visto. Ele deu testemunho, meus irmãos. Ele dizia: antes eu persegui a igreja, mas eu tive encontro com Jesus. Antes eu falava mal dos crentes, mas hoje eu glorifico o nome do Senhor. Antes eu açoitava, hoje eu sou açoitado. Ele dizia: antes eu perseguia, mas hoje eu sou perseguido. Mas de todas as coisas, eu disse, ouvi, que aconteça comigo, nada se compara com a glória que há por mim. Ele fala que as tribulações, aquilo que você passar nessa terra, não é nada comparado com aquilo que Deus tem para mim e para você. Quem é, meus irmãos, que viveu por 100 anos? Eu fui perseguido 100 anos nessa terra, não tive paz, mas a maior paz não dele em cima. Aonde não tem choro, nem ranger de dente, aonde não tem dor, aonde não tem perda, tudo é ganho, porque Cristo é ganho. A Bíblia fala que morrer Cristo é ganho, é lucro. Então nós temos que entender: Jesus, ele veio para mim e para você, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá o que vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis num mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, se nós tivermos o mesmo Espírito, nós vamos combater com o mesmo ânimo a fé do Evangelho. É nós entender que se nós reunimos, orarmos sem Espírito juntos, nós vamos saber que a glória de Deus ela vai manifestar, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor vem dizendo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, que estavam todos reunidos em um só lugar e a glória de Deus manifestou. Mas pastor, tem que ter muita gente. Não, tem que estar no mesmo Espírito. Se tiver dois no mesmo Espírito, vale mais do que 200, cada um pensando de uma forma. Tem que estar em Espírito e em verdade. As más companhias, meus irmãos, corrompem os bons costumes. Mas quando você ora com o nome de Deus, você vai buscar Deus. Quando você entra com o nome de jejum, você vai jejuar. Quando você ora com o nome que lê Bíblia, você vai ler Bíblia. Quando você ora com uma pessoa que louva, você vai louvar. Então você tem que andar com pessoas que te levam à presença do Senhor. Amigo de verdade é aquele que te chama para ir para a igreja. Jesus é o teu amigo fiel. Ele te chama de filho. Ele te chama nessa noite dizendo para você assim: ó, eu ainda não perdi o controle da situação. Ele dizendo para mim e para você assim: ó, todo joelho vai dobrar e ele vai confessar que só o Senhor é Deus. Ele dizendo para mim e para você que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós temos que entender, meus irmãos, ser perseguido é porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está sendo apontado é porque Deus tem um propósito na tua vida. E este propósito o homem nenhum pode tirar. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhança a homem.
Olha você, mas ele aniquilou que ele nasceu do Espírito. Ele não chegou falando assim, não, eu sou o próprio Deus. Aqui, ó, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus. Então, se nós formos entender, ele sendo em forma de Deus, ele é o próprio Deus, Jesus era o próprio Deus. Mas ele não teve uma usurpação, ele não chegou que era tipo assim, ter prioridade, porque ele era filho de Deus. Ele não chegou falando assim, ó, você já tem que me servir, porque eu nasci no Espírito Santo. Não, Jesus não veio assim. Ele veio para servir, eu mostrando para mim e para você, como ele diz na palavra dele, que bem-aventurado aquele que como o Senhor vier estiver servindo. É bem-aventurado, meus irmãos. A Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido, melhor dar do que receber. E ele disse, mas aniquilou o quê? Ele podia dizer assim, não, eu estou aqui em carne, mas eu sou espírito, eu sou filho de Deus, eu que faço milagre. Não, ele aniquilou-se a si mesmo. Então, ele aniquilou aquilo lá, a identidade dele, para ser mais exato. Ele aniquilou, ele já nunca falou assim, não, eu sou espírito, eu vou fazer o que eu quero. Não, ele fazia o que Deus mandou, porque ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele diz, tomando forma de servo. Então, ele não veio tomando forma de servo, ele veio para servir, fazendo semelhante aos homens. Ele fez tudo que os homens podiam fazer sobre a terra, mas ele não fez nada que ia corromper, que ia fazer pecado. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morreu. Ele se humilhou, sabe? Porque para mim você esteve hoje. Ele se humilhou, sabe por quê? Porque ele sabia que muitas almas iam render os pés. Ele se humilhou em morte de cruz porque ele sabia que ali ele estava levando todos os nossos pecados. Eu estava lendo a Bíblia e tem uma passagem que fala assim que quando Jesus estava pregado na cruz do madeiro, eu creio que ali ele já estava esgotado, ele estava aguentando mais. Ele estava sentindo dor. Porque ele veio como homem. E tem uma passagem que ele fala assim, Pai, se possível, tira esse cálice de mim. O que é o cálice? É sangue. Se possível, tira esse sangue de mim. O sangue dele estava escorrendo. Ele estava aguentando mais. Mas naquele momento você não vê a resposta de Deus. Sabe por que você não vê a resposta? Jesus não era pecador. Mas ali quando ele foi pregado a madeira, ele estava cheio de pecado do mundo. Ali ele estava levando sobre si todos os pecados. E se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. E quando nós estamos em pecado, não adianta clamar a Deus, não, porque infelizmente ele vai ficar com a boca fechada. Tem gente que diz assim, Deus não está me ouvindo, pastor. Deus te ouve sim, porque ele não é surdo. Aí eu tenho que aprender, pastor, a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Você não é surdo, não. Você ouve a voz de Deus todo dia. Quando Deus usa alguém para louvar, você lê a Bíblia, a boca de Deus, você está ouvindo. A diferença é que você não está obedecendo. Ah, Deus ensina a ouvir a tua voz. Começa a parar de pedir Deus para ensinar a você a ouvir a voz. Pede Ele para te ensinar a obedecer a voz dele. Porque ouvindo você está todo dia, né? Não tem crente que não sabe ouvir a voz de Deus, não. Eu estava de madrugada, eu falei, Deus, que negócio é esse? O povo está falando para ouvir a voz do Senhor. Ele falou assim, porque eles não estão lendo a minha palavra. Porque a minha palavra é a minha boca falando para a igreja. Então você ouve a voz de Deus. Eu posso garantir para você nessa noite, você que diz que não ouve a voz de Deus. Deus, quando falar contigo, você ouve a minha voz. Agora começa a obedecer. Começa a parar, começa a estar orando muito e pedir Deus para ouvir a voz. Começa a pedir agora para obedecer. Deus, me ensina a obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, a tua santa escritura. Porque a tua palavra vem nos dizendo lá em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo número 26. Ele diz: eis que coloco diante de vós a bênção e a condição. A bênção se obedecer os meus estatutos, mandamentos, e a condição se obedecer. Então obedeça que a bênção vai vir.
Obedeça que o milagre vai acontecer. Obedeça que Ele vai te responder. Porque ouvindo a tua oração, então ouviu tudo. Agora é só obedecer que a resposta vai vir em nome de Jesus. É só obedecer, meu Senhor. Porque a obediência era a quebra da maldição. Eu tinha essa também, meu irmão. Estava orando demais. Deus, ouvindo a voz. Como se eu ensinou Samuel. Deus, o que está acontecendo? Deus falou comigo assim: você ouve a minha voz todo dia. Você ouve a minha voz quando você lê a minha mensagem, quando você ouve a minha mensagem, quando você ouve os louvores. Os meus louvores têm louvores, mas não tem palavra da Bíblia. Agora a diferença é obedecer. Agora nós temos que chegar como Isaías. Ele se prontificou, a Bíblia fala que ele se aproximou e disse: eis-me aqui, Senhor. Tem uma palavra que Isaías fala, mas irmão, que não sai da minha mente, da minha alma. Isaías, ele poderia somente dizer: eis-me aqui, mas ele continua dizendo: ele diz, eu sou humano de lábios impuros. Ele dizendo que o que ele falava, ele pecava. Ele estava fazendo uma confissão com Deus naquele momento. Para quem entende Bíblia, sabe que Isaías ele estava fazendo uma confissão de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Às vezes nós pecamos no falar, no ouvir, no pensar, no olhar, mas esquecemos de fazer como Isaías, confessar o nosso pecado, as nossas culpas. E quando ele confessou, a palavra do Senhor diz que precisava de alguém para enviar. Ele disse: envia-me, Senhor. E a palavra do Senhor fala que ele enviou Isaías. E quando a palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse, meus irmãos, não ouviu como o profeta Isaías. Aleluia. A Bíblia fala que Deus usou ele tanto que ele profetizou que ia salvar. Deus revelou para ele que ia enviar o filho dele. Hoje, para que todo aquele que tem o não pereça, mas tenha a vida eterna. O profeta Isaías, ele era muito temente a Deus. Se você for procurar nos versículos da Bíblia, cada mensagem ele vem falando de Deus. Ele vem falando como Deus ele trabalha em nós. Ele fala da palavra que nós fala, tem poder para curar. Ele diz assim: a palavra que sai da minha boca, a Isaías 55, 11, ela não volta para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu enviei. Então nós sabemos que a palavra que sai dessa boca ela tem poder. Então nós temos que usar a palavra de bênção, de cura. Todos aqueles que prendem a palavra, Deus, eu falo que a língua é o chicote do globo. Então, se nós não sabemos segurar o chicote, às vezes nós não achamos que estão batendo, nós mesmos estamos apanhando. Porque a palavra que ela é perguntada, nós vamos escolher. Então, se você quer ter uma borboleta, planta uma boa semente. Deseja o bem por bem que você vai recolher. Ele vai retornar para você. Quando você ajuda alguém, meus irmãos, automaticamente Deus vai te ajudar. E a Bíblia fala que tudo que nós fazemos, cara, mas nada façais por contenda nem por vanglória. Não fazemos por contenda para dizer que nós somos melhor que o irmão, melhor que o outro. E nem por vanglória, para mostrar que, mas eu prego melhor, eu louvo. Não tem que fazer por isso, fazer por nome de Jesus. Mas com humildade, mostrar que nós somos humildes. Nós somos humildes por humildade. Cada um considera os outros superiores. Se nós considerarmos os outros, olhar para o irmão e falar: não, Deus o usa, mas ele usa ele também. Então nós vamos considerar que o irmão ele é superior a nós. Porque da mesma forma, a Bíblia vem dizendo que Davi era rei. Natan era o servo dele, mas Deus usava Natan para exortar Davi. Quando Natan chegava até Davi virava para Natan e dizia: o Senhor me mandou um recado. Ele reconhecia Deus na vida dele. Então não é o título, é a palavra. Título não vai levar nós para o céu, mas a palavra de Deus. Então nós reconhecemos que Deus, que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo tem vários membros. Aí tem pessoas que dizem assim: mas eu não faço nada dentro da igreja.
somente você está sentado aí, você já faz parte da igreja. Porque a igreja, meus irmãos, pessoas reunidas. Ah, mas o pastor não está conseguindo nem ler a Bíblia. Ouve. Você está ouvindo a palavra do Senhor? Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, tem dia que eu não consigo ler um versículo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir vários versículos. João disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você está conhecendo, ouvindo a verdade, Deus está libertando. A libertação, tem gente que acha que a libertação na noite do dia, cada um Deus trabalha de uma forma. Tem pessoas que têm um encontro com Deus como Paulo, tem lá 3 dias, se converteu na água do vinho. Mas tem pessoas que levam tempo, mas não sabe por quê? Deixa o inimigo falar mais do que Deus. Ouve mais a voz do ímpio do que da igreja. Aí o culto na igreja não consegue vir todos os cultos da igreja, por mês, por semana, mas aí fica no meio de pessoas ímpias o dia inteiro, trabalho, dia a dia, às vezes dentro do ônibus, ouve muita coisa dos ímpios. Aí alimenta mais do mundo do que de Deus, aí tem essa dificuldade. Mas quando nós começamos a afirmar o caminho do Senhor, quanto mais nós alimentamos de Deus, mais nós somos libertos de nós. Então nós temos que alimentar as coisas de Deus para ser liberto de nós, porque a nossa vontade ela é passageira, a de Deus permanece. A palavra nos vem dizer, meus irmãos, Jesus, o próprio Deus diz: as minhas vontades não são as vossas vontades, nem o meu querer e o vosso querer. Então, quando eu tiro algo de mim que não agrada a Deus, Deus acrescenta algo dele em mim. Para que Deus acrescente algo dele em mim e você, nós temos que tirar algo que não agrada a Deus. Tem pessoas que ficam assim, depois que você foi para a presença do Senhor, você ganhou muita coisa? Eu falei, não, perdi. Mas perdeu o quê? Tem perdido a soberba, o engano, a mentira, a altivez. Perdi aqueles que se diziam amigos, que Deus não permitiu ficar próximo de mim, às vezes nem precisou falar nada, a gente não teve força, pastor. Nem sempre na presença do Senhor você vai ganhar algo. Primeiro você vai perder para depois acrescentar. Primeiro Deus limpa a obra para depois Ele reformar. Ele vai quebrando os rombos, depois colocar em ordem. Deus não trabalha, meus irmãos, de qualquer maneira, do jeito que nós queremos. Ele trabalha dentro de propósito. Deus Ele faz, meus irmãos, o que Ele faz, ninguém desfaz. Se nós formos entender que quando Deus chamou Abrão, ele era Abrão, mas aí Ele chamou e disse: agora seu nome não é Abrão, mas é Abraão. Então quando Deus nos chama, Ele nos molda, Ele nos molda, Ele nos transforma. Quando Ele chamou, antes era Saulo, Ele chamou, teve encontro com Ele, e falou: a partir de hoje seu nome não é Saulo, mas agora é Paulo. Deus manda o homem. Quando Jesus chama Pedro, ele era Pedro Simão, era Simão, ele disse: Simão Pedro, ele falou: agora tira o Simão, agora é Pedro. Antes você pescava peixe, agora não, você vai ser ganhador de almas. Deus, quando Ele nos chama, nos vai chamar através de propósito. Deus te chamou, meus irmãos, não é para você ficar do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. Ele chamou para, através da sua vida, você consegue resgatar sua mãe, seu pai, seus irmãos, aquelas pessoas dentro da tua casa. Às vezes você fica olhando para aquelas parentes seus dependentes de bebida, de cigarro, e fica assim: meu Deus, me ajuda. Ele está te falando contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro pela minha mão. Ele está falando contigo, somente confia em mim, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então somente basta crer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Se você crê, Ele salva. Às vezes você tem entrado na tua casa, na sua parentela, porque igual a minha esposa sempre fala, né? Família, nós depois que nós casamos, é esposa e filhos. Pai, mãe, irmãos, é parentela, parente. Você vai de vez em quando. Aí quando você chega na casa dos seus parentes, você vê ali aquele tanto de bebida e fala assim: meu Deus, o que eu faço? Principalmente a pessoa que está naquele processo de libertação. É porque quando ela dá uma recaída. Mas é a hora que você tem que pedir: Deus, me fortalece, meu Deus. Para que eles olhem para mim e vai dizer assim: mas antes você bebia, agora você não bebe mais.
Aí às vezes você não precisa nem falar nada, mas falar assim, você não beber, mas não estou bebendo mais não. Aí eles falam assim, mas aconteceu, mas Deus está trabalhando. Aí a Bíblia fala que um testemunho vale mais que 1000 palavras. Eles vão olhar para você e dizer, o fulano antes não bebia, ele era todo estranho, mas agora não, ele parou de beber, como é que ele fica diferente? Olha a face dele como é que mudou. Porque o Espírito de Deus que entrou na sua vida, ele entra na sua casa. Ele entra na tua parentela. A Bíblia fala que nós olhamos um para o outro, Deus. Deus resgata, depois vai resgatando tudo. Eu acho interessante que quando Noé constrói a arca, na hora que está pronto, Deus fala com ele, traga a tua família para lá. E quando você está aqui buscando na presença do Senhor, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua família. Eu não sei por que eu estava aqui falando disso, mas quando eu estava aqui ministrando e falando, Deus falando, quando você vai na tua parentela e vê aquelas bandejas de bebida para todo lado, e você olha para as pessoas, quem passa assim vai achar que é uma festa, todo mundo animado, mas depois quando começa a beber, você começa a ver as contendas, porque Jesus disse, não vos embriagueis com vinho, ande à contenda. Aí você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo feliz, agora está dando briga. Você liga a palavra do Senhor, é revelação do Espírito Santo. Aí você diz, começou tudo bem, mas agora por que está desse jeito? Aí Deus vai mostrando para você assim, ó. Olha como é que você fazia antes. Olha como é que o inimigo se andava, brincava. Mas Deus está falando contigo. Somente crê e verás a glória dele. Deus, ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui, sabe por quê? Porque antes nós chegássemos aqui, ele está. E se você crê nessa noite, da mesma forma que você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, Deus vai trazer a tua família. Ele vai trazer a tua parentela. Da mesma forma que um dia você não tinha força para vir, Deus está te dando força. Deus também fala contigo nessa noite. Eu trago uma. Às vezes você tem olhado para alguém da tua família, teus pais, teus irmãos, e dizendo, meu Deus, se liberta. Essas pessoas só querem ficar bebendo, não sabem nem conversar mais. Deus vai falar contigo, Ele ouviu o desejo do teu coração. Ele ouviu, porque Ele conhece você. Da mesma forma que Deus tem feito você, às vezes, desviar de algumas pessoas para eles não te levar para caminho errado, Deus também pode tirar eles. Deus trabalha assim. Eu tenho dia que eu fico lá em casa dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor da minha vida, eu não estaria aqui mais não. Teve uma época da minha vida, eu vou falar com você, eu precisava ter atrás de bebida, nada atrás de mim. Eu largava o serviço e um vizinho meu lá que chegava com litro de pinga, cerveja atrás de mim. Saía andando atrás de mim. As coisas do mundo, meus irmãos, o inimigo ele coloca com prata assim. As coisas de Deus, cara, você tem dificuldade, mas não é dificuldade. É porque as coisas que é eterno, ela não vem fácil. Mas aquilo que Deus colocar na minha, na sua mão, ninguém toma. A bebida que você bebeu, você vai vomitar ela, vai jogar fora. Agora, aquilo que Deus te deu, você pode ter certeza. Ai daquele que toca. Ai daquele que toca. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu não sei se foi tudo aquilo que vocês queriam ouvir, mas eu creio que foi tudo aquilo que Deus quis que eu falasse. Aqui é uma mensagem do apóstolo Paulo falando com o povo. E quando for fazer algo, se for fazer por vanglória, por contenda, para mostrar que é melhor que ele faça. Mas faça de coração. Faça. Falando com Deus, eu estou fazendo para ele. Eu não estou querendo ser reconhecido. Como Jesus também ele não quis ser reconhecido. Mas eu quero a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos de forma a receber pelas embora. Porque eu creio que até aqui o Senhor me levou. Se passar disso, eu vou falar de mim. Assim, que o amor de Deus Pai
E que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, na minha casa, na sua casa, onde quer que cada um colocar a planta dos pés de toda a igreja que crê nisso. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.